Quando? Bem, a gente agora vai iniciar a aula 12 do módulo 3, que trata de principais ameaças à biodiversidade. Então, essa aula vai ser ministrada por mim, que é Luiz Agostinho, e por Marina Falcão, que vocês tiveram com a gente nos módulos anteriores. Tá? Dentro desse conjunto, conjunto de conteúdos, a gente vai trabalhar as invasões biológicas. E a gente sabe que, na atualidade, o mundo vem perdendo muito a sua biodiversidade. Então, e essa perda está cada vez mais acelerada e aumentando em uma escala bem gradativa. Tá? E esse efeito ele se torna mais evidente, principalmente nos países com alta diversidade, como exemplo do Brasil. E essa perda de biodiversidade ela envolve diferentes causas. A exemplo, a conversão de hábitos naturais, as espécies exóticas invasoras, as mudanças climáticas, a superexploração dos recursos e poluição. E dentro desse conjunto aí de causas, a gente pode destacar as espécies exóticas invasoras que vão causar a invasão biológica. Então, o que seria a invasão biológica? Nada mais é que a expansão de espécies exóticas sobre ambientes dos quais elas não fazem parte em termos evolutivos, ou seja, fora de seu limite natural de distribuição. Além delas estarem ocorrendo fora dos seus limites, elas se estabelecem muito fácil, proliferam rápido e em grande quantidade, e, no geral, elas vão exercer um domínio sobre as espécies nativas, causando declínio dessas populações e deslocando esses organismos para outras regiões. E aí, complementando o conceito, a gente pode definir como espécies exóticas invasoras plantas, animais ou qualquer outro ser vivo que, quando introduzido em ambientes exteriores à sua área de distribuição natural, vai causar um impacto e ameaçar ecossistemas, habitats ou outras espécies. E essas espécies exóticas invasoras, elas podem ser tanto da nossa fauna, quando elas saem do ecossistema de origem para um outro ecossistema, como exemplo, o sagui do Nordeste, que é dentro da região Nordeste, e hoje em dia encontra-se no Sudeste, causando problemas, e a jaqueira, que é uma espécie exótica ao país, trazida da Ásia e hoje é facilmente encontrada em diferentes fragmentos de Mata Atlântica. Entre as causas da invasão biológica, né, o início dela foram as colonizações, né, europeias, né, quando o homem conseguiu transpor uma das grandes barreiras, né, geográficas, que são os oceanos, ele começou a levar consigo algumas espécies para outros locais que não eram de sua distribuição de origem, né. A exemplo, a gente tem, né, os ratos domésticos, que a gente sabe que se alastrou em todo o globo, através que eles tinham escondidos nos navios. Então, a partir desse momento, né, as pessoas começaram a levar, a introduzir, seja acidentalmente ou intencionalmente, né, seja por interesse econômico, estético, cultural ou ambiental. Entre essas causas, a gente citou a causa de introdução involuntária, que é quando você introduz a intencional, né, a voluntária. Quando você quer, isso está muito claro quando a gente fala de agricultura, de pesca recreativa, né? E aí um dos grandes casos é o controle biológico, né, mal planejado, né? O que aconteceu em Fernando de Noronha. Com a chegada do rato doméstico, eles pensaram em introduzir o teju, né, ou teiu, que seria um animal que poderia controlar essa espécie. Só que chegando no ambiente, em vez de predar o rato, ele começou a se alimentar de um alimento que era muito mais fácil para ele, que era os ovos dessas espécies migratórias e nativas do ambiente. Então, gerou um problema maior ainda, né? Então, a gente ainda tem as solturas indevidas de espécies pelas autoridades, a jardinagem, a ornamentação, né, que no mundo todo levou plantas de um lado para o outro, e o tráfico de animais silvestres, como a gente pôde ver recentemente o caso
né, das cobras najas que estavam sendo traficadas por um estudante de veterinária, né? Isso pode causar, e vem causando, né, em vários outros países, problemas de invasão biológica. E associado a essas introduções voluntárias, a gente tem as introduções acidentais ou involuntárias, que ocorrem acidentalmente, como no caso de pragas agrícolas e vetores de doenças, como vírus e bactérias, que podem vir associados a esses organismos que a gente introduz voluntariamente. Então, um exemplo, você trazer um peixe para um cultivo de piscicultura, que não é um organismo daquela região, junto a esse animal pode vir uma série de patógenos que vão ser liberados ali no ambiente, né, causando novas doenças às espécies nativas. Uma fauna que pode vir associada à água de lastro, né, aquela água que é colocada dentro dos navios, então a gente pode ter toda uma fauna vindo trazida dentro dessa água, e quando essa água é colocada para fora, esses animais ou plantas são introduzidos, ou acidentalmente transportados junto com madeiras, ou até mesmo mudanças de um local para o outro, você pode trazer uma série de organismos que podem colonizar aquele ambiente. E aí a gente tem um quadro bem típico das situações que ocorrem. Então, aí, dois amigos conversando, né? Que ele vai colocar uma espécie exótica no laguinho para aumentar a biodiversidade. Aí o outro diz, também fiz isso no meu. E você consegue ver aí na figura o quanto impacta uma espécie exótica invasora no lugar de trazer essa biodiversidade, vai trazer um declínio para a biodiversidade local. E aí a gente pode falar dos impactos. Então, tem grandes danos econômicos. Um exemplo, em 2005, levantou-se que nos Estados Unidos mais de 120 bilhões de dólares por ano era perdido por causa de espécies exóticas invasoras. Em todo o mundo, há grandes perdas na agricultura. 248 bilhões de dólares são estimados como gastos por ano devido a pragas e outros patógenos que são introduzidos. A transmissão de doenças, a exemplo da dengue e a estossomose, que são amplamente difundidas no país e vieram a partir de um vetor introduzido, tanto o vetor quanto o patógeno. Além disso, essas espécies exóticas elas vão afetar a biodiversidade. Então, desde 1600, a gente vê um declínio na nossa biodiversidade, onde a gente perdia 2% dos mamíferos, 1,3% das aves e 22 das 36 extinções associadas a anfíbios e répteis estavam relacionadas à presença de espécies exóticas invasoras. Pegando um exemplo da Nova Zelândia, a gente tem 24 mil espécies exóticas introduzidas, tá? E dessas, 240 são consideradas invasoras. 70% ornamentais, e isso, quando compara essa essa biodiversidade exótica com a nativa, observa-se que uma maior parcela, uma maior riqueza dessas exóticas quando comparada às nativas na Nova Zelândia. E aí está relacionada a 23 espécies de aves que já foram extintas naquela região. Vão alterar ainda a ciclagem de nutrientes, tá? Os aspectos físicos do ambiente, a foto aí é de um lago, então elas cobrem, uma planta aquática pode cobrir toda ali a superfície, impedindo que a luz aprofunde naquele ambiente. As relações ecossistêmicas, então, polinizadores, essa abelha africana compete com as nossas nativas pela polinização e pela colheita de recursos. E aí tem uma questão que a africana, né, ela é muito mais generalista. Ela não as nativas normalmente elas são específicas para algumas espécies de plantas, né? Então elas fazem realmente a polinização. A africana não, ela pode se alimentar de várias flores diferentes e então ela não vai realmente efetivar a polinização de algumas espécies. Entendi. Na cadeia alimentar e atrapalham até os processos reprodutivos das espécies nativas, como a gente tem os exemplos de híbridos entre o sagui do Nordeste e o sagui tufo preto. E
por sorte, há limitadores, né, que impedem essa expansão das espécies exóticas ali no ambiente. Então, o que é que poderia evitar essa expansão? A ausência de polinizadores ou dispersores de sementes, como exemplo das plantas, e as próprias condições abióticas do ambiente podem ser desfavoráveis ao processo reprodutivo dessas novas espécies que estão chegando naquele habitat. Né? Em contrapartida, algumas características ambientais vão ajudar bastante a estabilidade, né, dessas espécies no ambiente, que podem ser a ausência de inimigos naturais, tais como patógenos, predadores, herbívoros e ou próprios competidores na região. E aquele novo ambiente que aquela espécie chegou ser muito semelhante ao ambiente de origem. Então, tudo isso favorece a expansão de uma espécie exótica quando ela chega nesse novo habitat. Entre as características dessas espécies exóticas, a maioria, né, são seres vivos que têm grande plasticidade ambiental, que a gente fala que eles conseguem se adaptar muito bem a condições extremas do ambiente, né? Então, né, isso é muito importante de se verificar enquanto uma espécie chega no novo ambiente, ela é introduzida, né? Você já pode ficar com o pé atrás se essa espécie ela já tiver, né, já foi invasora em outro local do mundo, outro país, né, que seja, né? Se ela não pertence, lógico, se ela não é nativa da região, nem ela, nem um grupo parecido, se elas podem ser dispersas, no caso de plantas, ou polinizadas, né, por agentes generalistas, né, e isso é muito importante para plantas, se elas possuem um período longo de floração e frutificação, que elas vão ter, né, muito mais tempo do que várias espécies nativas no caso de Mata Atlântica. E complementando essas características, né, elas podem também apresentar um período juvenil muito curto, então elas chegam à atividade reprodutiva muito rápido e produzem grande quantidade de propágulos, como sementes ou filhotes, entre outros. Armazenam grande quantidade de sementes pequenas no solo, adaptados para serem dispersas pelo homem. Essas sementes podem ficar lá em estivação, né, em dormência, esperando condições adequadas para se desenvolverem. Com formas vegetativas de reprodução ou permanência, como brotação de raízes e de tocos, ou reprodução assexuada, além de uma reprodução sexuada. Então, isso já dificulta mais ainda as formas de manejo e facilita a dispersão das espécies. São extremamente eficientes na competição pelos recursos naturais. Então, em muitos casos, elas competem muito bem com as espécies nativas e conseguem superar essas espécies na briga pelos recursos. E tem estratégias de dispersão eficientes, tanto a curta como a longas distâncias, facilitando desta forma o seu domínio sobre as espécies nativas. Então, mesmo a gente diz, não, vou colocar uma espécie nativa aqui no centro urbano, está longe do ambiente natural, mas essa facilidade de dispersão favorece que essas espécies cheguem nesses ambientes para colonizar. Que é o caso do sombreiro, né? Que é bem comum em várias cidades, né? Aqui no Nordeste. Unir, né? Agora que é uma praga, né? E todo mundo acha lindo, bota na frente de casa, faz uma sombra e está acabando com as nossas abelhas. Exatamente. Então, as espécies, né, quando ela chega no ambiente natural, ela automaticamente ela não se torna uma espécie exótica invasora, né? Ela pode ser exótica, lógico que ela está fora da ocorrência natural, mas ela tem um processo para se tornar, para invadir mesmo, né? Então, ela tem a introdução, tem um período que a gente chama de naturalização ou estabilização, que aí parte dessas plantas, não é todas elas, que vão conseguir se naturalizar naquele ambiente, né? E aí vai chegar num ambiente que é quando um indivíduo que foi introduzido, ele está bem ali e ele consegue, a partir dali, ele vai conseguir, num processo de facilitação, vai conseguir se reproduzir e expandir sua área de reprodução, de distribuição. Então, é uma parte menor dessa espécie que vão conseguir fazer isso, mas essa parte menor, elas causam um estrago muito grande, porque elas
elas tomam conta da área, né, do espaço geográfico, né? E aí, antes dessa parte de facilitação, né, na introdução, é o melhor momento para a gente conseguir controlar, porque depois que ela invade, é muito mais difícil, seja qual for o organismo, né, planta, animal ou outros, para a gente conseguir controlar essa espécie no ambiente, se torna muito mais difícil. O ideal seria já fazer o controle naquela fase da introdução. Ela chegou ali, você já fazer o controle e a eliminação daquela espécie nesse novo ambiente. Esse trabalho aqui é voltado apenas para o Nordeste, né? Então ele fez um levantamento sobre as espécies exóticas invasoras na região Nordeste, analisando os estados e a distribuição dessas espécies. E eles criaram 3 categorias: alto risco, médio risco e baixo risco. Então, uma espécie exótica invasora ela é considerada de alto risco quando já apresenta como invasora, ou melhor, quando essa espécie já se apresenta como invasora na região ou em outras regiões que estão estabelecidas em ambientes naturais no Nordeste e ocorre em pelo menos 3 dos 7 estados estudados, e apresentando, no mínimo, 10 registros de ocorrência. A de médio risco são espécies exóticas que oferecem potencial risco por serem reconhecidas como invasoras na região Nordeste ou em outras regiões, por ocorrerem em pelo menos 3 estados ou por terem pelo menos 10 registros. E, por fim, as espécies de baixo risco são aquelas exóticas que ainda não foram reconhecidas como invasoras na região ou em outras regiões e ocorrem em menos de 3 estados e têm menos de 10 registros. Valendo salientar que essas espécies exóticas, quando elas chegam ali no ambiente, nem todas vão ser uma espécie exótica invasora, mas elas têm potencial para se tornar. Então, é sempre tomar cuidado com a chegada dessas espécies. E destacando aqui que é um trabalho feito unicamente na região Nordeste. E outra coisa importante é que, às vezes, por falta de monitoramento, essas espécies podem ocorrer em outros estados, em outras regiões, e a gente não ter o registro, né, dessa ocorrência. Sim. Aqui é uma base de dados que fica aqui no Brasil, ela está no site do Instituto Horus, que é um instituto, né, especialista em espécies exóticas e invasão biológica, né, e eles registraram para o Brasil 386 espécies exóticas invasoras, com 11.263 ocorrências. E aí, 70% delas foram introduzidas intencionalmente, né? Principalmente para uso ornamental ou para criação, né? Tipo, seja de pets, né? Ou para criação alimentícia. Isso é um risco grande, né? Porque a gente sempre tem... Quem gosta de planta, vê uma plantinha, traz para casa, está ali guardada. Mas quando você mora num sítio ou numa zona mais rural e leva essas plantas para lá, cultiva elas ali livremente, às vezes um pedaço, um ramo é transportado por um organismo para o interior da Caatinga ou da Mata Atlântica, o que seja, e esse pedacinho ali ele pode se desenvolver e vai aos pouquinhos se expandindo ali naquele ambiente, né? Eu via muitos alunos dizendo: a gente vai caminhando aqui, fazendo um lanche na trilha e jogando as sementes fora, porque isso aqui é degradável, biodegradável, vamos jogar fora, mas não sabe o risco que isso está correndo. Então, a gente tem que catar esse material e não jogar ali no ambiente. E outra coisa que eu já escutei muito, Luiz, vamos deixar semente aqui porque serve de alimento para os animais. Né? Isso também tem que ter muito cuidado por causa desse problema de invasão, e os animais, num ambiente equilibrado, eles têm, naturalmente, os alimentos são providos pelo ecossistema local, né? Então, não precisa a gente ficar, o que a gente come e achar que o animal tem que comer, né? As frutas. Sim, sim. E se você quer fornecer algo, que forneça algo daquele ambiente, né? Você pega um fruto daquele ambiente ou algo para fazer uso, que é o que o pessoal está fazendo agora nos incêndios do Pantanal, né? Estão fornecendo mais recursos da própria região. Muito legal. E o livro que eu comentei para vocês é esse, de espécies exóticas invasoras no Nordeste do Brasil. Então, há um levantamento aí. O trabalho foi feito em 2011. Vale salientar que já tem mais informações.
trazidas, né? Essa lista já aumentou um pouco mais. E aí a gente tem 48 animais e 25 plantas exóticas invasoras aqui no estado. Então, o livro está No site. disponível online, a gente consegue baixar, e ele vai estar também associado na relação de livros e referências que a gente vai deixar para vocês. Esse é um caso, é um estudo de caso, né, que a gente vai falar rapidamente para vocês, de ocorrência de o problema de soltura de animais em ambiente natural. O que aconteceu? A gente vai falar até essa espécie de macaco que está aparecendo aí, que é o laranjinha, que é o saimiri, o macaco de cheiro, que em 1987, o antigo IBAMA, né, que era o IBDF, ele fez a soltura de 25 indivíduos que foram apreendidos e não foram repatriados para as florestas amazônicas e foram soltos em Saltinho, né, que é litoral sul aqui de Pernambuco. O que acontece é que não houve controle, os animais foram soltos. Em 2009, já tinham 3 grupos com 42 indivíduos. Né? E por um trabalho de camarote, ela viu que no ambiente, né, natural já tinha um primata, que era o macaco, que era o saguim do Nordeste, né, o nosso saguim titufo branco. E aí, no trabalho dela, ela verificou que realmente os grupos de saimiri, de macaco de cheiro, eles interferem no comportamento do saguim, né, não só no comportamento animal, mas também, né, na obtenção de alimento, e que a maior parte dos comportamentos, quando os dois se encontravam, era o que a gente chama de agonísticos, são conflituosos, né, não eram cordiais. E 18% dessa relação de comportamento, dessa interação, era por território, era briga por território, né? Então, isso muda toda a estrutura, né, do ambiente, do animal natural, né, do nativo, naquele ambiente dele. E aí a gente tem um problema maior, pode passar, Luiz, que é que, um pouco tempo depois, essa área de soltura é próxima a 2 outros ambientes onde tem primatas, né, ameaçados. O primata ameaçado de extinção, que é o macaco prego-galego, que foi redescoberto em 2006 e foi constatado ele no litoral sul também, ali próximo. E a gente tem a última população de Iguaripa, né, de Bugio, aqui de Pernambuco, ali próxima também. Então, a distribuição, o aumento desses indivíduos desse grupo de macaco prego-galego, eles podem afetar diretamente essas outras populações de primatas que estão em declínios aqui no estado. Né? Em 2014, o ICMBio, né, fez uma tentativa de controle da espécie, né, de retirada, chegou a contratar uma equipe de profissionais para fazer a captura desses indivíduos, conseguiu iniciar o programa, capturou parte dos grupos, dos indivíduos, só que aí, enquanto os animais estavam capturados, o ICMBio não tinha se planejado para fazer a repatriação dos animais, e acabou que os animais foram soltos novamente no mesmo ambiente. E hoje a gente sabe que esses animais já são vistos aqui em Recife, né, em Pernambuco. Então, eles já estão com um ambiente, a distribuição muito mais ampla, e o número de indivíduos já deve ter aumentado muito, e o que já dificulta bastante, né, o controle ou a erradicação da espécie invasora aqui no território pernambucano. Vendo essa ameaça, a gente pode destacar como habitats, né, que são mais susceptíveis às ilhas, né, os sistemas de água doce, como rios e lagos. Como esses ambientes eles são mais isolados, eles apresentam populações nativas menores, com recursos mais limitados, a introdução de uma fauna exótica ou uma flora ali impacta muito mais rápido essas populações. Então, o impacto de espécies exóticas invasoras em ambientes de ilhas, de sistemas de água doce, como rios e lagos, é muito forte. Então, há um declínio muito rápido das espécies. E a gente tem os exemplos clássicos, né, de Fernando de Noronha e de várias espécies de peixes que foram introduzidos em açudes, lagos, para a piscicultura aqui no agreste sertão pernambucano. E esses problemas, eles não ficam limitados só a essas áreas mais livres, né? Então, a gente também tem as unidades de conservação sofrendo com o impacto dessa
espécies que foram introduzidas. Então, temos registros, sim, de espécies exóticas invasoras nas unidades de conservação. Então, tem um trabalho que analisou 106 países e 487 unidades e contactou a presença de 326 espécies invasoras. Tá? E vale destacar que a grande lacuna de conhecimento, a presença de espécies invasoras ainda em estado de latência, tá? Que elas só chegaram ali, mas ainda não se estabilizaram, e as mudanças climáticas globais são fatores que prevê que o número dessas espécies vai aumentar mais ainda. Quer falar? Então, em alguns países, né, como Nova Zelândia e Austrália, já se tem programas bem eficientes para monitorar, né, a invasão biológica, não só que vem fora do país, mas dentro do próprio país, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando para isso, né? Ainda falta medidas mais enérgicas, né, e mais direcionadas, né, a nível nacional, né, para o controle e o combate dessas espécies exóticas invasoras, né? Ainda se tem, né, recomendações técnicas e de diagnóstico, mas que isso precisa ser ampliado, né? Principalmente com foco nas unidades de conservação, que é onde a gente tem a proteção dos ambientes naturais, né? Que deveriam estar, né, com suas características naturais para poder, né, alcançar os objetivos, né, de manter a biodiversidade e todos os benefícios de um ecossistema equilibrado e saudável. Só para vocês verem dois trabalhos que foram produzidos recentemente. Um deles verificou 802 registros em unidades de conservação federal e detectou 144 espécies exóticas invasoras. Um outro analisou 1.170 registros em 227 unidades de conservação, vendo 902 espécies exóticas invasoras em 163 unidades de conservação de uso integral e observou 268 espécies exóticas invasoras em 64 unidades de conservação sustentável. Tá? Então, está amplamente distribuído. E vale salientar que não se tem ainda uma confirmação real se não existem unidades de conservação sem a presença de espécies exóticas. Tá? Porque há uma carência de estudos e de informações sobre esses ambientes. E a maioria dos registros de plantas, né? Então, a gente tem 125 plantas, 19 peixes, 15 mamíferos, 4 aves, 5 moluscos, 3 répteis e insetos, 2 quinidários e crustáceos e um anfíbio. Então, diferentes taxas ali estão envolvidos. E dentro desses dos biomas, né, que essas unidades estão inseridas, se destaca a Mata Atlântica, com 43 unidades de conservação com espécies exóticas invasoras sendo registradas, 402 registros de espécies exóticas invasoras e com 116 espécies. Então, é um impacto grande que esse bioma pode estar sofrendo dentro de unidades de conservação. Aqui destaca no número de espécies vegetais e de vertebrados exóticos invasores em 2 ambientes, de água doce e terrestre. Na época, não tinha plantas consideradas de ambiente de água doce. Hoje em dia, a gente já sabe que tem. A gente tem um exemplo do parque, que Marina pode até reforçar. Tem lá nos açudes ali do Prata, espécies de plantas aquáticas invadindo ali o ambiente, né, se expandindo. Que estavam restritas a 2 açudes, né, mais antropizados dentro da área do zoológico, e que foi aquela introdução que não foi intencional, né? Aí foi involuntária, e essas espécies, elas chegaram ao açude do Prata do Meio. Então, a gente sabe que tem também, né? E quanto mais a gente for pesquisar, mais
registros, com certeza vamos encontrar. E aí a gente pode observar aqui, ó, que em diferentes categorias de unidade de conservação, a gente vai estar sempre a presença dessas espécies exóticas. Então, destacando aqui os parques estaduais e no Parque Nacional, uma grande quantidade de espécies, né, presentes ali. Isso pode estar relacionado também, né, Luiz, ao histórico dessas áreas, principalmente porque essas áreas não nasceram como unidades de conservação, né, elas tiveram, quer queira, quer não, na sua história, contato com antrópico, né, com o homem, e principalmente os parques são áreas maiores, né, são áreas bem maiores, né, quando a gente fala de unidade de conservação de proteção integral. Então, elas realmente vão, pela lógica, vão ter esse maior número de registros de espécies exóticas. Ok. E aí a gente pode destacar diferentes medidas, né, mitigadoras, relacionadas à ação, à execução, né, o tempo e as parcerias. Então, como ação, a gente tem um caso a espécie já tenha invadido e se estabelecido no novo ambiente, há necessidade, né, desses programas de monitoramento e controle e erradicação. E como o Marino destacou anteriormente, que essa ação ela deve ser executada logo no início do processo de estabilização dessa espécie. O ideal é que, quando ela fosse detectada, assim que ela chegou ali no ambiente, as ações já fossem executadas. Que aí é que vem o tempo, né? Quanto mais cedo se diagnosticar a presença da espécie e se iniciar o controle sobre os indivíduos, maiores as chances de sucesso e menores os gastos empregados, principalmente o gasto financeiro empregado no controle daquele invasor. E as parcerias. As ações devem ser interinstitucional, envolvendo diferentes instituições, envolver diferentes disciplinas, porque a gente vai trazer vários conhecimentos para trabalhar no controle e na eliminação daquele indivíduo. Lembrando sempre que, geralmente, é uma espécie que vem de fora e aqueles pesquisadores daquela região não estão acostumados com a ecologia daquela nova espécie que chegou ali. Então, divulgar e sensibilizar, fazer o monitoramento, fazer a pesquisa e fazer o manejo adaptativo são ações extremamente eficientes, principalmente sensibilizar a população da importância desse controle. E aí, para a gente fazer esse controle, lógico que tem alguns mecanismos legais, né? Mas nas unidades de conservação, a gente tem algumas leis importantes, né? A gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, que ele fala que é proibida a introdução de espécies exóticas em um 6, né, de proteção integral, né? E aí é importante a gente ter as leis estaduais, porque ele só se restringe a dizer que a gente não pode colocar, né? Mas a gente tem, acho que esse mapa, o trabalho de Salve, 2019, ele fala que 19 estados com o Distrito Federal já têm seus próprios sistemas de unidade de conservação. E aí, em Pernambuco, ele já aborda melhor essa temática. Ele fala que ela realmente é proibida, né, e que o Estado ele tem que elaborar e publicar listas atualizadas de espécies exóticas invasoras para o Estado, né, e prevê que nos planos de manejos tenham programas, né, para fazer o monitoramento, controle e erradicação dessas espécies invasoras, né, e ainda se estimula a introdução de espécies exóticas invasoras nas unidades de conservação de uso sustentável. Então, isso são marcos importantes para a gente poder ter parâmetros para fazer esse manejo, né? Assim. E a gente tem algumas outras normativas, né? Uma das várias, né, a nível mundial, mas uma das mais importantes é a da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que em um dos seus artigos fala que deve-se impedir que se introduzam, a gente tem que controlar e erradicar as espécies exóticas que ameaçam os ecossistemas habitados por espécies. Então, isso é um marco importante a nível mundial, né? O IBAMA, ele tem várias INs, várias portarias que tratam separadamente de alguns organismos, mas tem alguns importantes. Tem essa IN de 2016, que ela regulamenta o controle dessas espécies sinotrópicas nocivas, né? Então, ele fala o que se pode fazer, né? A IN de 2016, ela é importante para a gente controlar as espécies exóticas invasoras e
vegetais de unidade de conservação, porque muitas delas a gente precisa, infelizmente, de auxílio de herbicidas para fazer esse manejo. E ela diz quais são os que podem ser usados, no caso, para a unidade de conservação. E a CPRH, além do Sistema Estadual de Unidade de Conservação, ele tem uma lista, né, de espécies exóticas invasoras para Pernambuco, publicada em 2017, espécies arbóreas e arbustivas de plantas, né? Então, são passos iniciais que a gente pode estar conquistando mais aliados, né? E a gente tem uma ferramenta muito legal para gestores de unidade de conservação, que é o Guia de Orientações de ICMBio, para fazer esse manejo, esse controle delas dentro das UCs. E, de acordo com a biologia das espécies, né, diferentes métodos, né, podem ser utilizados, como mapeamento da área, fazer o histórico, ver a fonte de invasão, a viabilidade da ação, a prioridade da ação, fazer o controle mecânico através de banco de cimentos, arranquio, busca ativa, utilização de armadilhas, verificar para onde aquele animal capturado vai, se ele vai ser castrado e solto, se ele vai ser enviado para outro local, fazer o controle biológico e a intervenção química, como a Marina falou. E todos esses aspectos de métodos de controle, a gente vai aprofundar no segundo bloco do curso, né? Mais especificamente mostrando todas essas ações. Exatamente. E aqui, as nossas referências, né? E a gente vai deixar alguns voltados para vocês usarem como atividade complementar. Obrigado. Obrigada, gente.